Deixa eu começar. 7h30. Vamos acordar. Eu vou admitindo já, a turma que está chegando aí atrasada, eu vou admitindo. Tá. Nós vamos falar hoje de síndrome coronariana. Eu queria o feedback aí de vocês. O som, o áudio, está tudo bem? Estão escutando bem? Sim, professor, tudo certo. Sim, obrigado. Hoje é a última aula de doenças cardiovasculares, né? Nós estamos falando aqui, falamos aí inicialmente de exame de pulso venoso, depois de síndrome orovalvar e agora, incluindo aí a insuficiência valvar, mitral, estenose aórtica. Né? E só não falei de insuficiência aórtica que realmente não tem interesse para a clínica de vocês, né? Muito difícil abordar a insuficiência aórtica. Que é mais para o especialista mesmo, mas o que acontece na nossa realidade do dia a dia mesmo, vocês vão precisar aí de doenças orovalvares, é o que foi abordado, o que nós abordamos. Hipertensão arterial, muito importante, é o que eu disse para vocês que o que mais movimenta a clínica de um médico cardiologista, né, e que vai movimentar aí durante a vida de vocês é a hipertensão arterial. E depois a doença coronariana. Realmente, isso também tem um valor muito grande, vocês vão ver agora durante a apresentação da aula. Tá? Então, quando a gente fala de síndrome coronariana, nós estamos falando, claro, de um conjunto de sinais e sintomas que levam a uma doença coronária. Né? Lembrar que a doença cardiovascular ela é a que mais mata no mundo, né? E no Brasil também, claro. Então, vocês olharem para a doença cardiovascular, vocês vão ver que pelo menos, né, nós temos aí no ano, né, a presença de 1 milhão de pessoas morrendo por doença cardiovascular. E o que é interessante, quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente está falando que, na verdade, do ponto de vista semiológico, abordando aí os pacientes mais idosos, né, que seriam os mais acometidos por doença cardiovascular, existe uma estatística, né, no Instituto dos Estados Unidos, chamada United States Census Bureau, mostra exatamente que até o ano 2035, não estamos muito longe disso, nós estamos em 2020, então, daqui 15 anos, nós teríamos aí pelo menos um paciente idoso acima de 65 anos e 4 pacientes, né? Cada 4, um paciente idoso. Ou seja, pelo menos 25% da população mundial será uma pessoa idosa. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quer dizer que nós teríamos mais pacientes hipertensos, ou seja, nós sabemos que essa idade os pacientes são mais acometidos por hipertensão arterial, pelo menos 2,5 vezes a 3 vezes mais do que um paciente que tem 49, 50 anos de idade. Né? Assim como esses pacientes são acometidos, eles têm, além desse problema, eles são mais propensos a ter doença arterial coronariana, né? Pelo menos 4 vezes mais. Então, veja, se eu tenho um paciente idoso acima de 65 anos, eu tenho uma chance muito maior de ser hipertenso e de ter doença arterial coronariana cerca de 4 vezes mais, né? Então, essa é uma realidade que vai acontecer, já está acontecendo. Felizmente, nós temos aí a prevenção primária, ou seja, aquela abordagem que nós fazemos
antes que esse paciente possa adoecer, que é evitar que esses pacientes tenham uma precocidade da doença arterial coronariana, que seria o uso do tabaco, né, o tabagismo, que seria segundo um trabalho feito pelo Instituto Coração em São Paulo, afirmar, que chama, o tabagismo, o uso do tabaco é o fator de risco mais importante em relação a qualquer outro fator de risco que você tiver, inclusive o diabetes, né? Lembra quando a gente fala de diabetes, quando você faz uma abordagem sobre a chance de você ter uma doença cardiovascular, ela otimiza essa chance, se você tiver qualquer outro tipo de doença, em cerca de 10 vezes, né? Então, ela é uma doença crônica, progressiva, e que acaba cometendo muito mais o seu doente, dando chance de desenvolver uma doença cardiovascular muito maior. Agora, você imagina o tabaco, né? O tabagismo. Aí potencializa isso muito mais, segundo esse trabalho chamado Afirmar, aí, do Instituto Coração em São Paulo. Então, veja, quando a gente fala em doença coronária, obrigatoriamente a gente pensa em dor torácica, né? Então, quantos pacientes passam pelo pronto-socorro com dor torácica? Você está vendo uma imagem no paciente dos Estados Unidos, mais ou menos 7 milhões. Aqui não foge muito disso, cerca de 6 milhões de pacientes por ano passam com dor torácica, né? E dor torácica, gente, pode ser dor torácica típica, dor torácica atípica, pode ser essa dor torácica atípica, né? Estou dizendo, pode ser uma dor torácica tipo facada, pontada, transfixante, uma dor que realmente ela não configura uma dor torácica típica. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Dor torácica típica, do ponto de vista semiológico, o que é uma dor torácica típica, né? Eu vou falar em semiologia, quando eu vou abordar um paciente para um examinador ou para uma pessoa que está conversando comigo, um médico, ou até mesmo um colega de vocês, um estudante de medicina, você vai falar da dor torácica de forte intensidade, uma dor torácica reto-external, pré-cordial, de forte intensidade, irradiada para a região da mandíbula, né? Ou região do membro inferior esquerdo, parte medial do membro inferior esquerdo, né? De constritivo, de forte intensidade, com aspecto constritivo, apertado, queimou em queimação, né? Que surge repentinamente e acompanhado em 50% dos casos de sudorese, né? O caso tem uma sudorese muito intensa. 40% a 30% dos casos, esses pacientes têm náusea, vômito, né? 30% a 20% dos casos aí está acompanhado de falta de ar, e 10% uma dispneia verdadeira. Então, veja, quando você olhar um paciente com dor torácica, com essas características que eu acabei de dizer, chamado dor torácica típica, provavelmente você está diante de um paciente infartado ou anginando, né? A diferença clínica, nós vamos falar aqui entre um e outro, claro, mas existe uma diferença clínica importante entre um e outro, né, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas olha a importância de vocês abordarem esses pacientes no pronto-socorro. Praticamente, 98% desses pacientes eles ficam internados dentro do hospital. São internados. Por quê? Porque você não consegue fazer um diagnóstico preciso no momento que esse paciente chega. Ele precisa fazer um protocolo, né? Você precisa, pelo menos, ficar com esse paciente 9 horas, de 9 a 12 horas internado para realmente descartar a possibilidade de um infarto. Até mesmo aqueles pacientes que se considera dor torácica atípica. O que é um paciente com dor torácica atípica? O paciente com dor torácica atípica é aquele paciente que é um problema do sexo feminino, que tem 30, 35 anos, jovem, né, que respira e dói o peito, que se aperta, você põe o dedo no peito do paciente, ele sente dor. Quer dizer,
o paciente não está tendo uma dor, não é acompanhado de sudorese, não tem irradiação, tal. Mas mesmo assim, esses pacientes com dor torácica atípica, segundo os trabalhos semiológicos de vários autores, né? Você pegar os arquivos de cardiologia aí, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde se aborda a semiologia cardiovascular, você vai observar que pelo menos 5% desses pacientes, né, eles realmente vão ter um evento anginoso verdadeiro, né? O que traz uma preocupação enorme. Então, como é que eu vou poder admitir esse doente e mandar esse doente para casa com segurança? Eu só vou conseguir mandar esse paciente com segurança para casa a partir do momento que eu fizer um eletrocardiograma seriado nele, pelo menos cada 1h30, 2 horas. Fazer um estudo enzimático através da sorologia, da troponina, da CKMB, da CPK, etc. Pelo menos cada 2 horas. E depois de 9 a 12 horas de observação, mandar esse paciente embora. Então, o gasto com pacientes com doença cardiovascular no ano, se você for fazer uma comparação com os Estados Unidos, que tem estatística melhor, chega a quase 400 bilhões de dólares. 400 bilhões. Por quê? Precisa gastar muito para fazer diagnóstico, né? É muito dinheiro, tá, aqui envolvido, né? E para você mandar o paciente embora também, você está correndo um risco muito grande. Repara que são 2,5 milhões aí de diagnósticos, né? E desses 7 milhões que passam por lá, praticamente 1,5 milhão aí de sem supra e 1 milhão e 1,1 milhão, 1,1 milhão, ou seja, 1.100.000 pessoas, 100 mil pessoas com infarto com supra, sendo que 500 mil óbitos por ano, né, em relação só ao infarto agudo do miocárdio, e a metade desses pacientes não consegue chegar ao consultório, ao pronto-socorro, desculpa. Eles não conseguem chegar, né, devido ao infarto, ele ser um infarto fatal. Quando a gente fala isso, 250 mil na primeira hora, ou seja, não conseguem chegar ao hospital, é porque nós estamos despreparados para poder abordar esses doentes com um infarto agudo do miocárdio. Repare, do ponto de vista clínico, nós temos 3 tipos de apresentação no paciente com infarto agudo, ou o paciente com síndrome coronariana, vamos lá. Nós temos o paciente com angina, né? Essa angina ela pode ser estável, ou uma angina instável, nós vamos falar um pouquinho mais à frente o que é. O paciente com infarto agudo do miocárdio, verdadeiramente, aquele paciente que tem dor torácica típica, com sudorese e tudo, e com duração superior a 30 minutos, ou seja, um risco iminente de morte. E é aquele paciente que o primeiro evento é a morte. Nós estamos falando da morte súbita. Então, o paciente coronariano pode ser assintomático a vida inteira dele. Mas o primeiro evento do sintoma clínico pode ser morte súbita. E aí, o que você teria que ter preparado do lado dele? Ele morre por quê? Ele morre porque ele teve um infarto, claro. Mas o infarto levou ele até aqui. Uma arritmia, que tipo? Fibrilação ventricular. Ou seja, 85% dos pacientes que têm morte súbita são por causa do infarto agudo. E desses, 85% fibrilam. E desses que fibrilam morrem subitamente. E nós não temos o quê? Do nosso lado, um desfibrilador externo automático. Eu, por exemplo, como médico cardiologista, eu ando com desfibrilador externo automático todo o tempo dentro do carro. Claro, não vou conseguir usar em mim mesmo, mas se eu conseguir salvar alguém que esteja próximo de mim, com certeza eu vou ter essa chance é muito alta, né? Os trabalhos mostram aí, cara, que se você tiver um desfibrilador externo automático do seu lado, né, e conseguir abordar esse paciente muito precocemente, antes mesmo que a ambulância chegue ao local, a chance de recuperação do paciente aí de uma morte súbita por fibrilação ventricular chega a 80%. Quer dizer, muito alto, né? Quem observa, na maioria das vezes, a morte dos pais em casa, quem são?
As crianças, os jovens, como vocês. Então, se tiver alguma morte súbita dentro da sua casa, quem vai morrer é o papai e a mamãe. São mais idosos. A doença aterosclerótica é mais vigorosa. E aí, a condição de você estar abordando o seu paciente, o seu parente, seu pai, sua mãe, ou quem quer que seja, seu tio, sei lá, é muito mais rápida em casa, se você estiver preparado, uma chance enorme de ressuscitação, do que esse paciente estando longe de você, né? Ou de uma pessoa preparada, um leigo preparado, coisa que nós não temos. Nos Estados Unidos, os pacientes, os alunos já são mais preparados desde o ensino fundamental. É o que deveria acontecer aqui no país, né? Abordar isso já nas crianças, porque quem vai assistir realmente a morte dos pais são as crianças. E nós não temos esse preparo. Então, um preparo fácil, hoje, o que você precisa fazer basicamente é comprimir o tórax do paciente, não precisa ventilar boca a boca, nada disso, isso é importante, até mesmo para o médico bem preparado, você não precisa ficar ventilando boca a boca, só a compressão torácica até que um desfibrilador chegue até você. Claro, primeira coisa, identificou o paciente que está morto, chamar o SAMU, né? Chamar o serviço de emergência, chamar a ambulância. Para quê? Para eles virem resgatar? Não, para eles trazerem o desfibrilador para você, ou eles mesmos fazerem a desfibrilação dentro da sua casa, onde o paciente estiver. Então, isso é a grande chave do negócio, né? Claro, desde que o paciente esteja morto. Morte súbita seria uma característica clínica importante. As outras anginas, você tem condições de estar levando esse paciente para o hospital o mais rápido possível para ser feito todos os procedimentos dentro do hospital. Mas no paciente morto, não. Isso é com ressuscitação mesmo, até ele restabelecer a sua consciência e você conseguir, então, restabelecer o fluxo coronariano dele, né? Então, veja bem, estou olhando aqui para esse quadro. O paciente na era pré-CTI, olha lá, ó, o índice de mortalidade de um paciente. Isso não tem muito tempo, hein, gente? Não tem muito tempo, não. Nós estamos aqui em 2020, vamos pôr aí, paciente 1960, né? 1970, era repouso, não tinha o que fazer. A única coisa que você fazia com o paciente que chegava com dor no peito era o paciente numa pré-CTI, ou mesmo numa CTI, e fazer repouso. A mortalidade dele, 30% de mortalidade em 30 dias de follow-up, né? Enquanto você, estou falando aqui, né, 30%. Enquanto na nossa era atual, na verdade, a era atual está aqui, né? Mas a coisa foi progredindo, perdão, gente, foi progredindo ao ponto que hoje nós temos ventilador externo automático, paciente monitorado e tem o uso do beta-bloqueador. Claro, nós vamos falar mais sobre isso. Mas olha a mudança da situação quando você já tinha o ventilador externo automático e o uso do beta-block, né? Então, isso caiu a mortalidade em 30 dias para cerca de 15%, ou seja, uma melhora substancial. E aí, na era de antiagregante, trombólise, angioplastia, chega a 6,5. E vou dizer mais. Hoje em dia, na atualidade, né, saindo desse aspecto da CTI, da trombólise, né, nós podemos fazer trombólise ainda dentro da UTI móvel. Você não precisa mais trazer o paciente para o hospital. Então, tem mostrando um trabalho francês, depois eu vou mostrar aqui para vocês, que mostra que a mortalidade chega até 3% no follow-up de 30 dias, se você abordar esse paciente ainda antes de chegar no hospital. Claro que nós temos recurso. Então, qual é o recurso? Você tem um eletrocardiograma na ambulância, você tem um oxímetro de pulso, né? Você tem um enfermeiro junto para fazer uma punção de uma veia periférica, né? Quer dizer que nós temos condições de estar abordando nosso doente com muito mais rapidez,
restabelecendo esse fluxo coronariano com muito mais rapidez, perdendo muito menos músculo do que ele perderia ficando até chegar a um hospital, ou seja, quanto mais músculo você preservar num paciente infartado, mais vida, mais sobrevida para o paciente, por isso que os pacientes sobrevivem mais, porque você preserva mais esse músculo que está sendo privado de oxigênio em função do infarto, né? Então, rapidez. Por isso, quando eu falo semiologia médica, a gente vai conversar com um doente, o paciente está com dor torácica, seja rápido, não fique esperando muito, né? Desde que, claro, você esteja diante de um paciente que seja um paciente elegível para ter aquele evento. Né? Quem são os pacientes elegíveis, doutor? São os pacientes... Primeira coisa, dentro da semiologia, o que leva o paciente a ter mais chance de infarto é a dor torácica. Então, você tem que pôr na tua cabeça. Do ponto de vista semiológico, a dor torácica típica, eu estou dizendo, eu vou um pouquinho mais abaixo agora, que a gente pode estar mostrando no slide. Olha bem esse senhor aqui, né? Para demonstrar o que é um paciente, do ponto de vista semiológico, com maior chance de ter uma dor torácica típica. Mas eu quero falar algumas coisas a mais, além da dor torácica. Claro, a dor torácica, ela aumenta a chance de você ter um infarto agudo do miocárdio de cerca de 12 vezes. Eu estou falando de dor torácica típica. Eu acabei de dizer para vocês, o que é a dor torácica típica? É a dor torácica precordial resto-sternal de forte intensidade, né? Irradiada para a região do pescoço ou dente, arcada dentária, que vai para a região medial do braço, tá vendo a imagenzinha mostrando aqui, ó, que vai para a região medial do braço, você está falando aqui o negócio, que vai, ela geralmente, se essa dor vem aqui por fora, ela já fica menos típica, né? Mas o paciente fala, ó, doutor, tá doendo o peito, dor forte, irradiada para a região medial do braço, irradiada para a região do pescoço, né? De forte intensidade, com duração acima de 30 minutos, o paciente não consegue dar um passo adiante, ou seja, ele tem uma sensação de morte iminente, tá? Claro que os pacientes idosos, como eu disse para vocês, eles têm mais chance, mesmo porque o processo aterosclerótico da patogênese da doença já está bem formada. Mas os pacientes também que têm doença coronária na família, vamos dizer, aqueles pacientes mais jovens, com 40, com 45 anos, 50 anos, né? Que tem uma relação de herança hereditária na família, tipo o pai ou a mãe que teve, vamos dizer, o pai abaixo de 55, que teve infarto, abaixo de 55 anos, né? Que teve infarto agudo, ou outra doença cardiovascular qualquer, um acidente vascular cerebral, né? Ou a mãe que teve essa mesma doença abaixo de 65, você tem que tomar cuidado, porque isso aumenta a chance em duas vezes, do paciente ter um infarto agudo do miocárdio. Né? Dentro dos antecedentes mórbidos pessoais, você tem que olhar para esse paciente do ponto de vista de fator de risco. Não é tanto lá para dislipidemia, tudo bem, dislipidemia também pode, mas duas coisas importantes, né? Dos antecedentes mórbidos. Tanto os antecedentes mórbidos pessoais como os familiares, se unindo hereditariedade, quer dizer, dos familiares, o pai e a mãe, com precocidade de doença cardiovascular, aumenta a chance 2 vezes, e diabetes, aumenta a chance em 2 vezes. Colocaria mais um fator aí, né? O tabagismo, tá? E ainda colocaria ainda mais um fator aí, fator de risco importante, hipertensão arterial. Lembra quando eu disse para vocês, lá atrás, na hipertensão, que os pacientes que infartados, com o primeiro impacto, né? Você olhando para o paciente, fazendo a anamnese, identificando o paciente, 69% dos pacientes que infartaram, eles tinham como primeira manifestação a hipertensão arterial. Quer dizer, esses fatores de risco que eu disse para vocês,
Claro que tem um N fatores, mas esses são muito importantes. Dentre os 4, tabagismo, hipertensão arterial, hereditariedade, diabetes mellitus, né? O que eu daria maior importância é hereditariedade, tabagismo e o diabetes, certo? Claro que estou colocando a hipertensão também. O resto, dislipidemia, obesidade, né? Mau hábito, de atividades físicas, sedentarismo, né? Quer dizer, essas coisas realmente aumentam a chance, mas não são fatores de riscos primordiais. Não são. A não ser que você tenha tudo isso em conjunto, né? De situações, levando o paciente a ter um evento cardiovascular. Tá? Então, aqui a patogênese, para demonstrar para vocês. Patogênese da formação da placa. Né? Para aqui, ó. É claro que para a patogênese da formação da placa, eu preciso do LDL colesterol, né? Mas para esse LDL colesterol ele entrar dentro da íntima, ou seja, que nós temos um endotélio vascular, né? Então tá lá o LDL, tá normal o LDL. Você tem LDL, é o chamado colesterol ruim, né? Low density lipoprotein, né? Que é o colesterol de baixa densidade. Ou seja, ele vai entrar para dentro do endotélio vascular se você tiver o que aqui? Uma ruptura desse endotélio. Uma chance desse LDL entrar. Se ele não tiver chance de entrar, ele vai ficar circulante dentro do seu lumen vascular. Então, qual é a chance desse paciente ter uma formação de uma placa tipo espumosa, como essa aqui, ó, né, a transformação do LDL numa célula espumosa, né, uma placa gordurosa, se eu não tiver o uso do tabaco, se eu não tiver hipertensão, se eu não tiver o diabetes, o tabagismo, etc. Então, a hipertensão arterial, né? Então, se você, por exemplo, tem uma hipertensão arterial, você aumenta a pressão aqui, ó, hidrostática, e faz com que o LDL migre para dentro da placa. Tá? Se você tiver o tabagismo, mesma coisa. Você vai promover uma inflamação, um processo inflamatório local do endotélio vascular e vai fazer com que o LDL migre para dentro da placa. Né? Então, isso é de suma importância. Só um minutinho aí, gente. Tem que colocar aqui um mouse que está muito ruim para mim aqui. Com o mouse aqui. Então, o endotélio vascular vai sofrer com o quê? Com essa hipertensão arterial, fazendo com que o endotélio se afaste e o LDL entre para dentro da placa, né? E sofra oxidação. Mas como é que vai sofrer oxidação? Ele sofre oxidação a partir do processo inflamatório gerado em relação ao uso do tabaco, né? Ou então o paciente diabético faz com que haja uma glicolização da célula da LDL, oxidando ela, porque se desnatura esse LDL. Aí o macrófago, ele já, na verdade, o monócito, né? Ele migra também por atração, quimiotaxia para dentro da placa, porque tem processo inflamatório aqui dentro. Então ele migra aqui para dentro, né? E vai transformar em macrófago e vai o quê? Fagocitar essa LDL que está oxidada. E vai formando o quê? Essa célula aqui, ó, célula espumosa. A hipertensão arterial ainda favorece a produção de colágeno, né? Então, por quê? Você, com a hipertensão arterial, vai fazendo com que essa musculatura lisa aqui, ela vai migrando também para dentro do endotélio, para dentro da musculatura, né? Aqui entre do endotélio e
e a elastina, né, que seria o endotélio e a elastina. Nós temos aqui a parte íntima, então esse musculatura lisa também vai migrando para dentro da célula e também vai se transformando em célula espumosa. E quando isso acontece também, a produção de colágeno, então essa capa em volta aqui vai se transformando numa capa dura, né? E isso vai fazendo com que o lume vascular vai ficando cada vez menor. Veja que lá está de um jeito, está começando a formação da placa, né? Aqui já está bem grande, porque está entrando cada vez mais LDL, macrófago, etc. Temos célula muscular lisa e formando a capa, né? Ao ponto que vai chegar um momento, duas coisas podem acontecer. Ou você vai sofrer um infarto agudo do miocárdio por aumento tão grande dessa placa aí no meio, que vai obstruir o lume vascular, né? Ou você vai ter uma ruptura dessa placa, vai ter uma ruptura, desculpa, gente, vai ter uma ruptura aqui numa região mais, geralmente ela rompe na região mais frágil da placa, na região angular aqui, né? E aí essa célula espumosa ela vem para dentro do lume vascular e sofre um processo de agregação plaquetária, fibrinogênios, que vai tentar aqui ocluir impedir com que essa célula espumosa migre para dentro do vaso, que é uma reação natural, e aí então essa agregação plaquetária vai fazer obstrução total ou parcial desse lume vascular e o paciente vai a óbito. Ou, a óbito não, pode ir a óbito, mas pode ter um angina, um infarto e até mesmo morte súbita, como eu disse para vocês do ponto de vista clínico lá, né? Então essa é a patogênese da formação da placa, tá? Então é muito fácil e inteligível, né? E, claro, isso aqui são as artérias, né? Mas não interessa para a gente anatomia agora, para vocês. Então, como é que é essa coisa dor torácica, né? Quem que eu abordo, quem que eu não abordo esses pacientes? Bom, na verdade eu abordo todo mundo, como eu disse para vocês. O paciente chega ao pronto-socorro, 98% dos pacientes são lá internados para abordagem de se esse paciente está elegível para um estudo coronariano mais invasivo, eu vou dar alta para o doente. Mas a síndrome coronariana em si, a dor torácica típica, que evolui com infarto sem supra ou com supra, ou mais, o paciente com angina instável, que está aqui, instável, né? Então, lembra que nós temos 3 aspectos clínicos do paciente com dor torácica. O paciente com angina estável crônica, que é aquela placa ainda que está se formando e obstruindo o vaso, mas não rompeu, é estável. E nós temos aquele paciente que angina é instável, ou seja, que a placa ela instabilizou, ela rompeu para dentro do vaso. Então, aquela imagem que eu mostrei para vocês aqui, ó, essa aqui é uma imagem histológica, que é feita do tecido humano, né? E mostrando exatamente o que aconteceu lá com a placa, ela rompeu para dentro do lume. O lume é esse azul, né? O azulzinho aí representado aqui. Obstruiu todo o lume vascular? Não, parcialmente. Então, o paciente pode evoluir com infarto, nesse caso, porém sem supra do segmento ST, sem supra desnivelamento do segmento ST, ou com angina instável. Dentro daquela característica que eu disse para vocês, o paciente teve uma dor torácica típica, né? Aí você olha, o mesmo paciente com dor torácica típica e vê, veja lá, esse paciente totalmente com obstrução do lume vascular. Tá a placa lá, rompeu para dentro do lume, não tem nenhuma visão em azul aqui, né, que seria o lume vascular. É igual aqui. Então veja que esse paciente vai ter um infarto agudo com supra. De suma importância, porque aqui, nesse caso específico, eu tenho a possibilidade de fazer uma fibrinólise nele, né, através de N substâncias que nós temos hoje, a tenecteplase, a streptokinase hoje menos usada, né, mas no Brasil ainda muito usada. E em hospitais, já que tem hemodinâmica, você podendo fazer até uma angioplastia, dependendo do tempo de evolução desse paciente. Quanto mais precoce você levar esse paciente para dentro da sala de hemodinâmica, muito mais chance desse paciente evoluir com
com a sobrevida maior, tá? E vocês vão ver também que o tempo de abordagem do doente é importantíssimo para você não perder essa chance de fazer esse tipo de abordagem, ou fibrinolítica ou por angioplastia no paciente. Tá? São importantíssimas essas duas coisas. Então, veja bem, como é que nós vamos fazer diagnóstico do paciente com infarto? Primeiro, história clínica, anamnese, a dor torácica é típica, atípica. Repara, uma coisa aqui que eu queria acrescentar na história clínica. Tem paciente, gente, principalmente, olha só, 3 pacientes que você vai ter problemas. E aí você pode considerar ele como um equivalente isquêmico, ou seja, como se fosse um paciente que tivesse na sua frente tendo dor torácica típica. Né? Quem são esses pacientes? Mulheres, diabéticos, idosos. Mulheres, diabéticos, idosos. Esses pacientes não apresentam dor torácica. Por quê? Por que será? Porque o paciente idoso, por exemplo, ele apresenta uma invasão de placas ateroscleróticas na periferia do tórax, nos nossos receptores periféricos. Ou seja, na verdade, a microvasculatura periférica está comprometida e inibe a ação aferente nos nervos para emitir a dor, né? Então, você fica prejudicado do ponto de vista de dor. Assim como os pacientes com diabetes, têm neuropatia diabética periférica, ou seja, esses pacientes não sentem dor. A mulher também, a gente não sabe direito por quê, mas a mulher ela também não tem essa dor. Não se tem um diagnóstico preciso por quê, mas nós sabemos que elas também evoluem com menos dor. Então, quais são os comemorativos clínicos que nos faz pensar em que nós estamos diante de um paciente infartando diante desses pacientes? Exatamente aqueles que estão associados à dor torácica típica. Então, vamos lembrar aqui. O paciente que é mulher, diabético ou idoso. Quantos por cento é acompanhado de sudorese? 50%. Então, o paciente chega sudoreico, muito sudoreico, o paciente está com... Você pensa assim, mas tá só baixou a pressão, doutor. Tudo bem. Baixou a pressão. Aí você vai lá, você vai medir a pressão do paciente, está alta. Tá? Doutor, ele está com uma baixa glicemia, ele está fazendo uma hipoglicemia, não comeu hoje. Você vai ver, o déficit do paciente está normal. Tá? Claro que você vai fazer tudo para identificar o doente. Aí você tem isso tudo normal, paciente hipertenso, né? Um paciente idoso, mulher, diabetes, desconfia. Está suando frio. Está com náusea e vômito, está com falta de ar, infarto. Chega o velhinho lá, depois de 60, 65, 60 ainda é novo, 65 anos, vai, não, que é o que nós abordamos. Com dor não, com mal-estar, sudorese, né? Náusea, vômito, falta de ar. Tá com disposição gástrica, doutor. Dá lá um Draminzinho para ele, faz um sorinho, tal, coloca um omeprazolzinho lá, endovenoso, melhor. Aí o paciente está infartando, já vi isso acontecer muito em pronto-socorro, né? Médico menos avisado, coloca lá o idoso para tomar um sorinho com sudorese, né? Com dor epigástrica, né? Uma dor epigástrica que seria numa região atípica de dor, e se achando que é uma gastropatia, uma gastrite, uma úlcera, será qualquer coisa. E aí você dá lá um inibidor H2 para ele, né? Para poder estar melhorando a acidez dele, e o paciente está infartando. Então, o que você tem que ter cuidado? Mulher, idoso, diabético. Mulher, idoso, diabético. Cuidado com esses pacientes. Então, como é que você aborda? Por história clínica, a dor torácica típica nos pacientes que têm, ou equivalente isquêmico, né?
Logo, você já vai fazer um eletrocardiograma no paciente. O eletrocardiograma identifica se tem supra ou sem supra? Às vezes sim, às vezes não. Por isso você mantém o paciente 10 horas, 12 horas internado, para fazer seriado. Às vezes, na primeira abordagem, você já vê lá o supra, né? Então, você pega o paciente com supra, opa, beleza, quanto tempo de dor? Ah, o paciente tem 1 hora de dor, ótimo. Está elegível tanto para fibrinólise, você fazer um uso da fibrinólise nele, como também está elegível para angioplastia. Tendo uma hemodinâmica, vai fazer angioplastia, vai perder tempo fazendo estreptoquinase, pode sangrar o seu paciente. Tem uma série de critérios de exclusão para você fazer uma fibrinólise no paciente, saber se o paciente não tem uma úlcera péptica, um sangramento ativo, né? Depois eu vou mostrar aqui os critérios de exclusão. Ou o paciente tem um AVC menos de 6 meses, né? Tumor cerebral, um monte de coisa. Você tem que perguntar para parente até você abordar esse doente, que é difícil você fazer. Mas, claro, se você estiver no confim do mundo lá e só tiver o fibrinolítico para fazer, faça, porque é o que vai salvar o paciente, né? É o que vai dar um follow-up, uma sobrevida, diminuir a mortalidade, é você tirar esse tronco daqui, com fibrinolítico. Se não tiver hemodinâmica, fibrinolítica nele, tá? Angina estável, não, sem supra. Se tiver um eletro, paciente com história típica, o eletrocardiograma mostrando um eletro normal, mas vamos dizer que ele tenha lá as enzimas aumentadas, não seja o diagnóstico de infarto. Então, para ter diagnóstico de infarto, eu preciso de 3 coisas. E dessas 3 coisas, eu preciso de 2 positivas. Ou eu tenho que ter uma história clínica típica, de dor torácica típica, eu tenho que ter eletrocardiograma positivo. Beleza. Ou eu tenho que ter história clínica de dor torácica típica, ou tem que ter enzimas aumentadas. Beleza. Desses 3, 2. 2 deles tem que estar positivo. Aí você tem de estar diante de um paciente com infarto agudo do miocárdio, elegível ou não para uso do fibrinolítico. Tá? Quando é elegível para uso do fibrinolítico, é porque ele tem um supra de segmento, um infarto com supra. E quando não é elegível, ele está sem supra ou ele está enginando instável. Então, eu não tive um aumento, um supra no isolamento do segmento ST. Mas eu tive enzima aumentada. Então, paciente infartado, com enzimas acima do nível normal, infarto. Mas não tem supra, não tem que fazer fibrinolítico, não tem que fazer angioplastia. Esse paciente se aguarda, ele estabelece a dor do paciente, vai para a UTI, claro, faz todas as abordagens que precisa ser feita lá, com beta-bloqueador, ácido acetilsalicílico, antipertensivos, né, que diminui a mortalidade, quer dizer, clopidogrel, vai deixar o clopidogrelzinho dele. Num segundo momento, quando estabilizar a dor do paciente, você faça angioplastia no paciente. Não vai fazer ele a angioplastia imediatamente no momento da dor, com um eletro sem supra. Posteriormente, você faz o cateterismo desse paciente, ver as lesões, se elas são viáveis para uma angioplastia, faz angioplastia. Se não for viável, e aí nós temos que estudar quais são as lesões viáveis ou não, vai para a revascularização depois de mais ou menos 30 dias de evolução desse caso. Porque você precisa de um miocárdio recuperado, cicatrizado, para poder estar revascularizando o doente, né? Desse tipo de paciente aqui. Então, você não revasculariza doente com infarto agudo do miocárdio sem supra no momento, na mesma hora. Você aguarda, estabiliza o doente, nível de UTI, depois de 3 dias está bem recuperado, vai para a enfermaria, né? Pode até, nos primeiros 3 dias lá, você fazer o cateterismo dele, para ver as coronárias, ou até no mesmo dia. Vamos dizer, chegou com infarto sem supra, faz um CAT. Tá? Lesão é pequena, angulada, sei lá o quê. Não mexe nessa lesão, vai mexer a posterior. Diferente desse caso. Esse caso já tem que abordar imediatamente. Tá? Com supra de segmento ST. Então, veja esse diapositivo. Então, se você abordar precocemente o seu doente, veja lá, número de vidas salvas em 1.000 pacientes com uso de trombolítico.
Quanto mais precoce você abordar o seu doente com uso de trombolítico, maior a sobrevida. Veja, quase 70%. Né? Enquanto, quando mais você demora para abordar o seu doente, para você fazer o trombolítico, depois que você identificou o paciente infartado, olha a mortalidade dele, né? Baseado lá nos 30 dias de evolução. Certo? Você salva muito menos. Olha lá. Você vai salvar o quê? 10% dos pacientes? Né? Então, repare que a sobrevida dos pacientes são maiores, né, em relação ao tempo, ao ponto que o tempo limite aqui, ó, são 12 horas. Então, se você tiver um paciente com dor torácica típica, e a evolução na história da evolução, a história da evolução do doente, da dor, ela é maior que 12 horas, quando for maior que 12 horas, você não faz mais nada, porque aí o paciente não tem benefício nenhum. Tá? Então, o tempo adequado se a fazer alguma coisa no seu doente com dor torácica típica, com infarto agudo do miocárdio, com supra, é de até 12 horas. Acima disso, sem benefício. Aliás, a mortalidade aumenta. Tá? Aliás, a mortalidade aumenta quando você usa trombolítico. Tá? A mortalidade aumenta. Então, diagnóstico clínico, já abordei para vocês. É aquela dor torácica típica, né, na região reto esternal, pré-cordial, irradiado para a região medial do braço esquerdo, pescoço, dentes, né? Acompanhado de 50% dos casos, dor do tipo constritiva, né? A característica da dor é constritiva ou queimada, acompanhado de sudorese, 50% dos casos, 40% a 30% dos casos acompanhado de náusea, vômito, 20% com falta de ar e 10% com dispneia verdadeira. Ou seja, esse é o paciente elegível. Esse é o paciente elegível que tem chance de ter 12 vezes mais chance de ter infarto que um paciente sem esse tipo de dor. Então lá, qual a diferença? O que é uma angina estável? Uma angina estável é a mesma dor que eu acabei de falar para vocês, mas olha o tempo de duração pequeno. Né? É um paciente que faz uma caminhadinha ali, tem uma dor no peito, geralmente faz uma caminhada prolongada, né? E começa a ter uma dor no peito, ele para, cerca de 2 minutinhos, tá bom, continua a caminhada dele. Então tem uma lesão, uma placa, mas ela está estável. Certo? Então melhora lá com... Vamos dizer que esse paciente já tem conhecimento do problema, já foi no médico, sabe que ele tem um problema, o médico passou o nitrato, põe o nitrato para ele, dá. Quando ele tem essa dorzinha, ele toma lá o nitratozinho dele, melhora a dor e tal, e continua. Tranquilo. E é instável. A diferença da instável para estável é que aquela plaquinha estabilizou, claro, aquele paciente que fazia a mesma caminhada, tal, lá, fazia meia hora de caminhada, né? Geralmente tinha uma dor lá na região do poste, lá quando ele até sabe qual é a dor que ele tem quando ele ia próximo do poste de luz, não sei da conta lá, geralmente eles contam assim. E aí foi sair de casa, abriu o portão e começou a ter a dor. Quer dizer, a precocidade da dor, né, já não é igual à dor anterior, ela começou muito antes de uma atividade física intensa, foi com menos intensidade, e a duração é muito maior. Só que melhora com nitrato também, né? O paciente tem sudorese, tem todos comemorativos aqui, tá, gente? A diferença é que a dor é uma dor muito mais duradoura, tá? Quase que esse paciente ele vai para o hospital, porque ele fica muito tempo, né? Chega de 10, 20 minutos com dor. E a dor do infarto é uma dor que o paciente simplesmente não consegue andar. Ele vai morrer, ele fala, eu vou morrer. Então tem que levar rapidamente para o hospital, porque a dor não cessa, muito maior que 30 minutos, tá? E não melhora com o nitrato. Ela só vai melhorar, veja lá, sudorese, arritmia, dispneia, né? Pode ter parada. Aliás, tem vários casos que eu já atendi, mas o último que tivemos um caso aqui dentro do condomínio, com
um dos colegas nossos aqui jogando tênis, ele teve um infarto na quadra. Veja só que coisa interessante. O paciente teve infarto, estava fazendo um esforço rigoroso e no momento que ele teve o problema, ele parou de exercitar. No momento que ele teve o problema, ele não conseguiu dar mais um passo dentro da quadra. Ele saiu da quadra, deitou, colocou as pernas para cima. Era um paciente já com conhecimento diferenciado, né? Com pessoa estudada e tal. Mesmo assim, ele resistiu. Fui conversado com ele há 5 minutos, tinha saído da quadra, estava com o desfibrilador no carro, não estava lá no momento da dor dele. Veja que interessante. E aí, ainda resistiu lá, os colegas tentou levar ele para o hospital, ele não quis, não sei o quê. E claro, o paciente tinha o quê? Mais de 65 anos. A dor torácica dele era típica? Não. O que ele teve? Ele teve uma leve opressão torácica. Uma leve. Professor. Alô? O áudio do senhor está travando. Meu áudio? Está travando? Começou a travar agora? Melhorou? Agora voltou. Foi agora que deu a travada, né? Tá melhor? Não, tá travando ainda. Travando ainda? Deixa eu ver aqui se é o Wi-Fi. Peraí. Deixa eu terminar essa apresentação. Deixa eu o Wi-Fi aqui, peraí. Um minutinho. Aí, esse aqui tá melhor. Vê aí se tá melhor. Voltou agora. Voltou, né? Era o Wi-Fi mesmo. Beleza. Coloquei aqui para baixo. Deixa eu voltar aqui, então. Então, gente, importante, né? Esse paciente ele teve essa dor e ficou ali, suando frio, né? Mal-estar, sudorese fria, fica branco, pálido, que nem fica branco mesmo, que nem uma folha de papel, né? E teimoso, não quis ir para o hospital. Demorou ainda para ser convencido. Acabou sendo levado. O que aconteceu no meio do caminho? Morte súbita. Teve morte. A sorte que teve morte dentro do hospital. Ressuscitou, fez angioplastia, tronco de coronária, está vivo, tranquilão aqui, já recebemos ele. Mas, e uma coisa interessante, né, também de falar sobre isso, porque o paciente fazia exames periódicos e não tinha nada. Né? Exames de teste ergométrico, tudo, sem. Mesmo porque o teste ergométrico também não te dá 100% de diagnóstico. Né? A sensibilidade de teste é 70%. Nenhum tipo de abordagem diagnóstica vai dar 100% de certeza que o paciente não tem lesão coronária. Aliás, as placas, aquelas que eu acabei falando para vocês, as placas moles, né, que diz que tem, a capa fibrosa ela é muito fina. Na verdade, os pacientes que infartam são aqueles com placa pequena, não é com a placa grande. As placas de 50%, de 40% que rompem. Por quê? Porque a capa que envolve aquela célula espumosa lá, a gordura, ela é friável, ela é fina. Lógico que tem um componente genético associado a isso. Por que a placa é mole? Por quê? Por que esse paciente ele infarta
mais do que os outros, e justamente por placas pequenas. Então, é por isso que eu falo que a prevenção é muito importante, né? Eu falo que a atividade física no idoso ela é importante, uma atividade moderada, porque provavelmente ele está cheio de placa. Então, nada de esporte de alta intensidade para paciente acima de 65 anos. Ah, vai fazer maratona. Pô, a chance é enorme de dar problema. Ah, eu gosto de nadar, não sei quanto. Paciente idoso tem que fazer esse exercício moderado. Vai fazer ciclismo, vai jogar um vôlei, vai fazer tênis de dupla. O que eu indico, sabe? Não fico... Ah, cara, vai em frente aí com o seu esporte. Não, tá mais de 65, tem placas que não se identificam. Vai saber. O que aconteceu com esse nosso é um exemplo. Nosso amigo aí. Então, e vários outros, né? Então, o esporte de alta intensidade, esporte individual principalmente, evita em pacientes mais idosos. Então, olhando aqui para a tabela da American Heart Association, né, quem são os pacientes de alto risco para a doença, né, cardiovascular? Veja, está falando aqui de um paciente de 75 anos, né, dor progressiva, sintomas nas últimas 48 horas. O paciente com dor precordial prolongada. O exame físico, gente, nem sempre, eu já peguei pacientes infartados aí com supra de desenvolvimento de segmento ST, com supra de ST, tudo. Não apresenta B3, eu já tive pacientes com infartado que eu vou lá ver a terceira bulha, mas a maioria é sintomático. Você vai ver o exame físico do paciente, não tem nada. Não tem sopro, não tem terceira bulha, não tem nada. Às vezes uma pequena taquicardia. Já vi pacientes com todos esses comemorativos aqui, tá no exame físico, tá? Então, todos eles, sopro, B3, hipotensão, bradicardia, tudo. Mas é mais raro. Você pegar o paciente com dor torácica típica, ou atípica, né, no caso de 75 anos, você vai pegar um paciente com um equivalente isquêmico disso, lá, sudorese, náusea, vômito, prolongado também, esses comemorativos, mas sem isso aqui, ó. Mas se tiver B3 e tudo mais, aí, pô, beleza. Né? Então, você está diante de um paciente infartado. Avaliar sempre o eletrocardiograma o mais rápido possível do paciente, para identificar se ele tem infra ou supra, para você tomar conduta terapêutica. E olhar os marcadores. Né? Então, lembra lá que eu falei para vocês, do ponto de vista clínico, né? História clínica do paciente, dor torácica típica. Dor torácica típica, com mais de 30 minutos de dor, né? Ou equivalente isquêmico. A dor torácica típica envolve a dor external precordial. Eletrocardiograma positivo, supra. Abordagem nas primeiras 12 horas, fibrinolítico ou angioplastia. Marcadores bioquímicos. Você tem CKMB, troponina ou CPK aumentada, no caso, CKMB melhor, né, que seria a CKMB massa mais a troponina, seria os bioquímicos de maior especificidade, sabendo que esses marcadores também só vão evoluir depois de 4 horas de dor, então fica difícil, às vezes, você esperar o marcador, porque só vai aumentar o marcador depois de 4 horas de dor, então olha bem para o eletrocardiograma e faz seriado, cada 1 hora você faz, porque ele vai suprar. Ou não, às vezes não supra, não acontece nada, aí o marcador aumenta e você tem um infarto sem supra, estabiliza o doente, estuda a posteriori, ele estabiliza na UTI, né? Estuda as coronárias e posteriormente toma a decisão que você vai fazer. Tá? E aqui o aspecto moderado, né, do tipo, que a American Heart vem falar para essa tabela aqui, e os pacientes jovens, né, que tem dor torácica aí, fazendo atividade física de alta intensidade e tal, sem alteração nenhuma do eletro, os pacientes jovens de baixo risco. Tá? Então, claro, devem ser avaliados também, deve ser colocados lá 12 horas de protocolo de dor, na unidade de dor torácica, e após as 12 horas o eletro não mudou, as enzimas não aumentaram,
paciente está bem. Geralmente, numa unidade dor torácica, o ideal, os pacientes de baixo risco, até de moderado, vamos dizer que esses pacientes todos, mesmo que seja de alto risco, você fez 12 horas, eles não evoluíram, né, nem com eletropositivo, nem com marcadores, e ideal que você fizesse um estudo nele mais detalhado. Então, pelo menos, se ele for elegível para esteira ergométrica, fizesse um teste ergométrico nele antes da alta hospitalar. Isso seria uma atividade de um hospital de ponta, né, vamos dizer assim, de responsabilidade. Então, ao invés de você pegar o doente e simplesmente mandar ele embora para casa, faz um teste ergométrico nele. Ah, deu negativo, ok. Pelo menos você fez tudo, né? Vamos dizer que ele vai morrer, vai em casa, teve uma morte súbita. Pô, mas você fez tudo. Tá? Aí já não é culpa sua. Você cumpriu o protocolo, podem processar você, tranquilo. Você fez tudo. O problema é quando os pacientes chegam com dor torácica típica e você manda ele embora. Aí você está ferrado. Aí vai sofrer processo, vai pagar e vai indenizar. Tá? Então, vamos lá. Um pouquinho mais à frente. Esse aqui, lembra? Quadro clínico do paciente. Eu disse para vocês, sintomas associados. Então, dor torácica típica, reta external. Veja, o paciente está com a boca semi-aberta, né? Tentando respirar. Geralmente leva mesmo, o jeito que está aqui, ó. Leva a mão no tórax, com dor mesmo. O cara está mal, tá? Ó, esse paciente nosso que infartou lá, para ilustrar, estava desse jeitinho aqui, ó, com a mãozinha na cabeça, deitado, com os pés para cima, suando frio. Desse jeito aqui, ó, vocês estão vendo na foto. Tá? E com falta de ar. Então, quais são os comemorativos associados? Sudorese fria, 50%. Náusea e vômito, 40%. De 20% a 30% falta de ar. Ou 10% de dispneia verdadeira. Ou seja, nós temos que observar isso. E se você estiver observando sintomas associados e não tendo a dor torácica típica, lembra que o paciente pode ser idoso, uma mulher ou um diabético, que é a mesma coisa. Você tem que considerar a mesma coisa. Tá? Então, o paciente com dor torácica típica ou equivalente com alteração eletrocardiográfica, supra, elegível nas primeiras 12 horas para um trombolite com angioplastia. Paciente com dor torácica típica, não elegível com um eletrocardiograma, mais elegível com um aumento enzimático da troponina, da CKMB, etc., aí você tem um paciente infartado, mas sem supra. Então, não é elegível para fibrinólise. O paciente não é elegível se ele não tiver supradesnivelamento do segmento ST. Está mostrando um infra, né? Veja a base aqui, ó. Você tem onda P, Q, R, S, infrou um pouquinho da linha P, que a gente fala aqui, ó. Linha P, Q é essa, né? Então, a linha P, Q, S, T, ela tá, o ST está um pouquinho infra da linha PQ, né? Vamos ver aqui, 2 milímetros, vamos ver, tá? Então, aqui não, meio milímetro, aqui 1 milímetro, aqui 1,5 milímetro e aqui 2 milímetros, né? Não é em 1,5 milímetro também. Então, veja que ele tem que ter essa alteração eletrocardiográfica de infra, não é supra. Se não é supra, é sem supra. E é sem supra, não tem que fazer nada nesse paciente. Agora, se esse segmento ST tiver suprado lá para cima, assim, ó, né? Aí nós teríamos um paciente com dor torácica típica, com supra, elegível para angioplastia ou trombolítico. Lógico, tirando os critérios de exclusão para trombolítico. E claro, se você não estiver diante de um hospital que tem hemodinâmica, né, que possa fazer angioplastia no seu doente. Tá? Então, dos 3 aqui, sintomas, tem que ter pelo menos 2. Ou clínica ou laboratório, ou clínica ou eletro e laboratório. Quer dizer, dos 3, pelo menos 2 para fazer diagnóstico de infarto. Mostrando as complicações, né? Já disse uma vez para vocês lá. Lembra do músculo papilar póstero medial? Né? Veja que o anterolateral está preservado lá. Por quê? Porque, aqui é a válvula mitral, claro, né?
porque nós temos aqui a diagonal da descendente anterior e a marginal da circunflexo que irriga o músculo anterolateral. Dificilmente esse paciente tem ruptura aqui. Aí tem o infarto inferior, a descendente posterior é que irriga o posteromedial. Olha lá, rompeu o músculo, cordoalha para cima, insuficiência mitral aguda, morte, né? O paciente com uma descendente anterior também com a septal grande, ó, ruptura do CIV, pode ter CIV, esse paciente todo elegível para cirurgia, né? São complicações do infarto, mas também não importa muito agora. Aqui também a ruptura da parede do ventrículo, derramando o pericárdio, tamponamento cardíaco, paciente morte também, né? Vou abordar rapidamente esses pacientes. Então, qual que é o fluxograma, né, de atendimento do paciente? Qual que é? Então, iniciou a dor torácica do paciente, é típica, chama a ambulância e leva esse paciente para o hospital, ou leva esse paciente para o hospital. Certo é você chamar uma ambulância, né? Levar esse paciente mais rapidamente para o hospital. E por quê? Porque tempo é músculo, músculo é vida. Quanto mais precocemente, né? Padrão ouro do atendimento aqui, hora dourada, primeiros 60 minutos, 1 hora de dor, né? Até 2 horas, ótimo. Até 3 horas, ótimo. Acima disso, começa a perder a chance de uma melhor, de um follow-up melhor, de uma sobrevida maior, porque você tem mais músculo envolvido, isquêmico. Então, quanto mais precoce atender esse paciente, com supra, se você tiver um diagnóstico de supra, trombolítico no tempo mais precoce, melhor. Se você tiver com 12 horas mais de dor, já não tem benefício nenhum do uso trombolítico. Então, espere esse paciente evoluir, faça o estudo hemodinâmico depois. Aí ele vai eleger se ele vai com uma revascularização com a céu aberto, abrir o peito, depois de 30 dias, ou pode ser até feito uma angioplastia, mas aí já não precoce, né? Você tem que esperar. Mostrando, lembra que eu falei que ia mostrar aqui para vocês? Olha, veja, o paciente tem um atendimento pré-hospitalar, antes de mesmo de chegar no hospital, ó, a mortalidade. Estudo FAST, né? MI, que é um estudo francês. Então, mostrando aqui que não tem aquela mortalidade em follow-up de 30 dias de 30%, né? Veja que o paciente fez até angioplastia aqui, ó, 7,6%. Aqui, apenas 3,1% no atendimento pré-hospitalar. Então, quanto mais precoce você atender o paciente ainda dentro da ambulância, né, melhor, maior a chance desse paciente sobreviver, menor a mortalidade do paciente ao longo do tempo. 3,1% apenas. Aqui, uma tabela que você tem de exclusão, porque você tem para que o paciente não possa ser abordado quando estiver nessa situação. Então, lembra, eletro sem supra, não se faz trombolítico. Acidente vascular cerebral, neoplasia, já falei, sangramento interno, claro, exceto menstruação. O paciente que está menstruada não está sangrando, doutor, porque não, senhor. Mas do ponto de vista de avaliação, ela está escamando, descamando o endométrio, portanto, não é sangramento. Pode fazer. Tá? Massagem cardíaca prolongada. Massageou demais o paciente, para ele retornou depois de 10 minutos de massagem, não faça, porque vai sangrar mais. Claro, você pode até levar para o hemodinâmico e fazer uma angioplastia no doente, mas trombolítico não. Tá? Gravidez também não, né? E úlcera péptica, claro, se você tiver suspeito de que ele tenha uma úlcera péptica sangrando aí. Tá? Então, como é que você aborda primeiro o paciente lá, quando ele chega no hospital? Chegou no hospital, você vai fazer esse monábice aqui, ó. Monábice é para você guardar o que você deve fazer, um processo mnemônico de memorização, tá? Então, faz lá a sulfato de meperidina, que é o derivado da morfina, faz uns 2 ml, você pega o sulfato de meperidina aí, dilui num frasquinho de 10 ml, faz 2 ml, né? Geralmente ele vai dar 10 miligramas de meperidina.
E o paciente, com isso, ele tem uma melhora do estresse, porque você ceda o paciente, com isso, aquele estresse que ele está passando no momento da dor melhora a oxigenação do miocárdio. Né? O oxigênio, 4 litros a 6 litros por minuto, né? Um nitratozinho, lógico, se ele não tiver hipotenso, para melhorar a condição também de oxigenação. O AS diminui aqui pelo menos em 25% de mortalidade, só o uso do AS macerado, 2 comprimidinhos mascado, né? O beta-bloqueador pode ser dado dependendo da frequência também do paciente, via oral, tá? Qualquer beta-bloqueador, um atenolol, um Celozoc, o que você quiser, metoprolol, e o clopidogrel aí, que vai evitar a mortalidade do paciente, pelo menos em 20% dos casos, se ele for elegível para angioplastia. Né? A gente dá aí pelo menos 300 miligramas para ele tomar no momento que ele chega. Então, isso aqui tem que ser dado em todos os pacientes que chegam no pronto-socorro. Ah, doutor, mas o paciente não infartou, não interessa. Ah, doutor, mas o paciente é de sexo feminino e tem 30 anos e é jovem e chega com dor no peito. Não interessa. Você vai fazer Monapis para ele. Por quê? Ele não vai morrer disso. E se ele estiver infartando, ele vai ter um benefício enorme. Tá? Ah, doutor, não interessa. Vai fazer. Chegou no pronto-socorro com dor no peito, chilique, não interessa. Você vai fazer Monapis. É a primeira coisa que você vai fazer. Monapis. Fez Monapis, eletrocardiograma na sequência. Tudo, claro que estuda tudo ao mesmo tempo, né, gente? Estou falando aqui, mas Monapis, eletrocardiograma, chamar o laboratório, tudo na mesma hora. Tá? Claro que você vai estar, o paciente deitou, você já está dando isso aí para ele. Já está pedindo para a enfermagem auxiliar técnico, está tirando a roupa dele, fazendo eletro. Então, já está chamando o laboratório para vir colher o sangue. Claro. Tá? Então, aqui, dor torácica sugestiva de isquemia miocárdica, que eu disse para vocês, é aquela dor torácica típica. Ou equivalente anginoso, que é aquela dor, aqueles comemorativos clínicos associados. O que você faz? Eletro, Monapis. Monapis, eletro, laboratório. Preenche os critérios do uso trombolítico? Quais são os critérios? Menor que 12 horas de duração, a dor torácica típica, com menor, com 12 horas de duração e com supra. Está falando bloqueio de ramo esquerdo aqui. Beleza. Foi um bloqueio de ramo esquerdo novo. Né? Isso é mais difícil para vocês. Eu não colocaria numa prova isso aqui, um bloqueio, porque vocês não têm conhecimento ainda. Mas, vamos dizer, para aprendizado, início, para saber, sim. Se o paciente não tinha bloqueio anterior e tem bloqueio agora, com menos 12 horas de dor, e com dor torácica típica, então aí, provavelmente, esse paciente está tendo um infarto elegível para trombolítico. Tá? Então, esses são os trombolíticos embaixo aqui, streptokinase, mais usado no nosso país. No país norte-americano já usa muito tenecteplase, que $5 mil uma ampola dessa, viu, gente? $5 mil uma ampola de tenecteplase. É só o que você usa lá nos Estados Unidos. E, claro, o melhor é que você usasse angioplastia para todo mundo, porque não vai ter risco de sangramento. O mais rápido possível, dentro de 1 hora, aí, os pacientes estão dentro da hemodinâmica para poder fazer a angioplastia. Ok? Acho que já chegamos ao fim. Querem fazer alguma pergunta? Essa é a última aula. 8h44, ainda temos um tempinho aí para conversar, se quiserem. Se não, a gente interrompe. Professor, Sim. é só uma coisa que eu perdi, porque na hora travou a chamada. Para me considerar que o paciente tem infarto, tipo, tem 3 critérios e 2 tem que dar positivo, né? Perfeito. Que é a história clínica típica, tá com o eletrocardiograma alterado, no caso com supra, e com as enzimas alteradas. Isso mesmo. Se ele tiver 2 desses, eu considero que ele está tendo um infarto. Perfeito. Aí uma coisa que eu fiquei em dúvida, vamos supor, o paciente chegou lá, eu fiz aquelas primeiras medicações que o senhor falou, pediu o eletrocardiograma,
não veio com supra, mas ele está com enzima alterada. Tipo, eu Perfeito. considero que ele está com infarto. Eu não dou trombolítico, eu faço o quê com ele? Exatamente. Não dá trombolítico, você simplesmente vai internar o seu doente, vai numa unidade de terapia intensiva, porque ele está infartado, certo? Uhum. Vai estabilizar a dor do doente, estabilizando a dor do paciente, e aí você faz uma síndrome, angiocoronariografia, um cateterismo, estuda as coronárias, e num segundo tempo é que você vai abordar. Se vai fazer uma revascularização por, por angioplastia ou a céu aberto ou, dependendo do estudo, até mesmo tratamento clínico sem mexer em nada. Tá? Mas a única coisa que você não faz aí é trombolítico. Tá. Não faz. Você interna ele. O paciente está infartado, certo? Se o paciente está com enzima aumentada, não tem eletropositivo, e tem lá dor torácica típica, ou equivalente a ginúdio. Então, interna o seu doente, estabiliza a dor. A posteriori, 3 dias depois, faz um estudo coronário. Pode fazer até o estudo coronário no mesmo dia, se quiser. Estou dizendo a posteriori, mas vamos dizer, você internou, não dá, você identificou que esse paciente ele tem enzima aumentada sem supra. Vai para a UTI, chama o hemodinamicista, faz um CAT. Se quiser fazer na urgência. Ele estabeleceu as coronárias dele. Tudo bem, não vai fazer nada ali no momento. Aguarda. Num segundo tempo, depois que ele estiver estável, aí você determina o que você vai fazer. Se é um paciente elegível para um tratamento clínico, se ele é elegível para uma revascularização a céu aberto, que também você não vai fazer isso. Um paciente infartado, deixar bem claro, você não pode revascularizar ele antes dos primeiros 30 dias, porque o músculo é friável, não pega, você não pega sutura. Tá? Você perde esse doente. É muito difícil operar um doente desse, inclusive alta mortalidade. Então, você espera cicatrizar aquele miocárdio, 30 dias pelo menos, e depois, então, se for elegível para revasc, fazer ponte, né? Aí você vai e faz a ponte. Se for elegível para angioplastia, depois que estabilizar a dor, a angioplastia já pode fazer com mais precocidade. Estabilizou a dor do paciente, faça a angioplastia sem problema, um tempo menor de evolução. Entendi, professor. Obrigada. E no caso desse paciente que eu fiz o trombolítico, eu também vou depois analisar se vai precisar de uma angioplastia, alguma coisa assim ou não? Tipo, eu fiz o trombolítico e acabou. Era isso. Se você não tiver num grande centro, o que você deveria fazer? Se você não tiver num grande centro e ele for elegível para trombolítico. Faça o trombolítico, claro, vai aguardar esse paciente algum tempo para fazer qualquer tipo de abordagem cirúrgica, pelo menos nos primeiros 30 dias, porque ele infartou, né? Mas faça o trombolítico, estuda o paciente, depois de 30 dias, toma a decisão, tá? Porque pode ser que tenha uma outra artéria também que esteja comprometida, aquela mesma artéria que você desobstruiu com trombolítico ainda esteja parcialmente obstruída, pode fazer uma angioplastia também, se levar esse paciente para um centro de uma hemodinâmica de um grande centro. Agora, se você não tiver num grande centro, faça trombolítico, que é o que vai salvar o seu doente. E depois, posteriormente, faça um estudo coronariográfico para estudar e resolver o que vai fazer à frente. Tá bom, professor, entendi. Obrigada. Mais alguém? E aí, turma? Tudo bem? Podemos terminar, então? Tranquilo, professor. Tranquilo? Grande abraço a todos, gente. Última aula aí, hein? Espero aí ter contribuído com vocês aí nesse tempo de pandemia, né? Gostaria de estar junto com vocês, claro, dando aula na sala de aula, como sempre. Mas
mas é o que tem para hoje, não é mesmo? A gente fala, é o que nós temos para hoje. Grande abraço a todos e até a próxima. Boa prova, né? Boa prova para vocês. Valeu, professor. Obrigado. Bom dia. Bom dia.